Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou a Lê, que vim hoje aqui para falar sobre Skinamarink, o filme que vazou na internet se tornando uma sensação, prometendo aterrorizar as pessoas e que finalmente chegou nos cinemas nessa quinta-feira. E será que realmente deu tanto medo assim? E para começar, vamos falar que história é essa de sensação na internet. Caso você tenha vindo de Marte, nunca ouviu falar desse filme com esse nome estranho. A verdade é que ele estava passeando aí por alguns festivais e num desses festivais o filme acabou vazando e quando caiu na internet virou uma sensação. Todo mundo tava dizendo que era o grande filme de terror dos últimos tempos e que ia fazer as pessoas morrerem de medo com as suas cenas aterrorizantes envolvendo duas criancinhas. Mas a verdade é que essa coisa de vazou pra internet tá ficando meio estranha, porque a gente já viu acontecer isso com Terrifier 2, que também ganhou muito espaço no boca a boca depois de ter vazado na internet, e é uma coisa que tá quase virando aí uma estratégia de marketing muito mais do que vazamento. Skinamarink, que aqui no Brasil ganhou o subtítulo de Canção de Ninar, uma pausa dramática, porque canção de ninar. A gente acompanha dois irmãos que acordam no meio da noite e descobrem que estão sozinhos em casa, não conseguem achar o seu pai e além disso descobrem que todas as portas e janelas da casa sumiram. Conforme a noite vai avançando, mais coisas dentro da casa vão sumindo, brinquedos, móveis, várias coisas vão sumindo. Essa sensação de terror vai aumentando cada vez mais. O filme é uma criação de Kyle Edward Ball e ele já trabalhava com várias coisas do gênero, porque ele tem um canal do YouTube onde ele lançou uma pergunta no Reddit perguntando os sonhos das pessoas, os pesadelos, e começou a transformar isso em vídeos para o seu canal. E é daí que vem a ideia de Skinamarink. Inclusive em 2020 ele fez um curta chamado Hack, que é um curta experimental onde ele testa várias coisas que ele trouxe para Skinamarink depois. E aí toda a estética do filme, toda a ideia tá baseado nisso. É como se fosse um grande pesadelo, nada daquilo faz muito sentido, tem muitas imagens quase que abstratas, porque a gente vê cantos escuros e cantos assustadores da casa, ou ângulos assustadores de brinquedos, ou uma TV que tá ligada, passando um desenho muito antigo, lá dos anos 1920. E é basicamente essa materialização de um grande pesadelo. Quem aqui que já não foi criança e lembra de estar em casa, daqui a pouco no escuro, e tu olha para um canto da casa e aquele canto parece mais estranho que o normal e ele começa a se tornar assustador até tu ligar a luz e ver que não tinha nada demais. É basicamente essa sensação que ele tenta imprimir na gente com Skinamarink. Nome que inclusive remete a uma canção infantil que eu não vou saber dizer para vocês exatamente qual é a origem dela, mas que a ideia é realmente perverter esse sentido de infantil. É uma canção infantil que ele bota um nome num filme de terror, assim como todos os elementos que ele usa no filme são elementos que seriam para dar conforto para uma criança. É assistir a TV, é o desenho animado, são os brinquedos, o quarto, que geralmente é um lugar seguro, e a procura pelos pais, que seriam realmente o grande porto seguro de uma criança. Tudo isso ele subverte, ele torna tudo isso assustador. E é daí que talvez que venha o grande medo que foi prometido com Skinamarink. Só que eu sinto que ele depende muito de tu comprar a ideia ou dessas imagens e de toda essa atmosfera realmente ser uma coisa que dê medo em você. A única coisa que eu cheguei mais perto de sentir no filme foi muito sono. E aí não é aquela coisa, nossa, o cara que não se assusta com filme de terror, o paladino dos corajosos. Não, não é o caso. É que, na verdade, nenhuma memória afetiva minha me remeteu a esses tipos de medo, de se sentir sozinho e de ver a casa assustadora. Claro que qualquer criança tinha medo de sair do quarto no escuro e até a cozinha pegar água. Mas dentro do filme ele não conseguiu gerar esse medo em mim. O que eu sinto é que faltou uma cola para juntar todos esses elementos que eu falei que ele traz para o filme anteriormente. Então eu consigo entender o conceito, consigo entender
para onde que ele quer que a gente olhe. O filme ele traz uma estética de que ele está sendo filmado com uma câmera mais antiga, ele tem uma captação de som bem ruim. O filme todo tem que vir com as legendas porque o áudio muitas vezes é inaudível. A casa tá toda no escuro, então as luzes que eles vão usando é como se fosse uma lanterna ou aquela luzinha da câmera mesmo que vai passando pelos lugares. Tudo que é para realmente você sentir um medo quase do que tu não tá vendo. Só que mesmo entendendo como esses elementos poderiam funcionar, falta uma história de fundo. No filme a gente vê que o Guri caiu da escada, que ele machucou a cabeça, mas a gente não entende muito bem o que está acontecendo na volta, a relação com o pai. Às vezes eles começam a falar da mãe também, mas eu sinto que falta realmente uma história, ou eu conhecer um pouco mais desses personagens para que eu me importe com ele estar, sei lá, sendo possuído, ou qualquer coisa que possa estar atormentando aquela casa. Talvez a ideia de saber que seria como se fosse uma manifestação de um sonho ou a realização audiovisual de um pesadelo me tire um pouco do medo de que aquilo realmente possa ser real. Inclusive, ele tem muitas cenas em que eu acabei achando graça, como quando ele quer deixar claro que as portas e janelas estão sumindo. Então ele mostra uma parede com a janela e a janela some, e aí a janela aparece, e aí some, com um efeito sonoro que me lembrava muito episódios de Chapolin. Eu entendo que tudo isso quer ajudar nessa estética do filme de ser meio experimental, meio caseiro, que realmente ele tenta botar isso pro filme, só que na verdade acabou me tirando da promessa de que seria o filme mega assustador. Eu acho que ele me cria uma grande expectativa de que alguma coisa vai acontecer e ela realmente não acontece. Talvez esse seja o meu grande problema com Skinamarink. Tem inclusive uma frase que também eu achei mega engraçado, porque tem um momento do filme em que começa uma voz a mandar eles fazerem algumas coisas dentro da casa, os dois irmãos no caso. E tem uma hora que a voz diz pra ele: Kevin, I wanna play. Eu acho que ele quer brincar de esconde-esconde, porque ele tava escondendo tudo da casa, os brinquedos que sumia, o vaso sanitário que sumiu. Então, na verdade, eu comecei a achar muita graça daquilo que eu tava vendo e não medo. Eu indico que vocês assistam Skinamarink, de preferência num local onde vocês consigam se sentir mais confortáveis. E aí a sala do cinema, que não vai ter luz, que vai estar escuro, que não vai ter barulhos da volta, pode ser um bom lugar para assistir esse filme. Pelo menos ajuda nessa estética. Se quiser esperar mais para frente até ele chegar nas locadoras digitais ou em algum streaming aí que possa acabar distribuindo Skinamarink, em casa bote umas luzes em outros cômodos que causem ângulos estranhos na casa e tu possa se assustar com um cabide. Pode ser que funcione também. Então, por fim, agora me contem vocês o que acharam de Skinamarink. Gostaram? Ficaram com medinho? Contem suas experiências aqui pra mim. Até uma próxima. Tchau.